E então, gente, vamos finalizar agora o capítulo 6 com vocês, com os exercícios de fixação. Preparados? Vamos lá, galera. Exercício número 1 da tua apostila lá, ó, exercício de fixação. A figura abaixo representa o modelo do mosaico fluido, da membrana plasmática e as diferentes estruturas que a compõem. Na verdade, aqui nós temos alguns componentes a mais que vamos trabalhando, apesar de são coisas que você consegue trabalhar dentro do que nós observamos aqui, ó. O número 1, por exemplo, essas unidades, essas fibras que nós observamos aqui, elas estão do lado externo, do lado de fora da membrana. Então, elas vão fazer parte de um componente que fica em volta das células, que é o que a gente chama de substância que fica em torno da célula intercelular, ou que a gente chama de um modo mais moderno, que a gente costuma delimitá-la, como a chamada matriz extracelular, tá? O número 2, tranquilo, né, gente? Ó, uma unidade de carboidrato, um glicolipídio, né? Então, uma unidade que está presa aqui, um lipídio, ligado, portanto, à molécula de uma das moléculas de lipídio, com um glicídio. Fica meio um pouco estranho pela morfologia, parecendo uma unidade proteica aqui, né? Mas aí vocês vão ter que jogar com as alternativas que você tem ali para poder te ajudar a marcar a alternativa correta, tá? A número 3, pessoal, essas fibras que estão do lado de dentro da célula devem ser, por exemplo, miofilamentos, unidades, portanto, que constituem o que nós chamamos de citoesqueleto. A número 4, uma proteína, ó, na parte interna, uma proteína periférica, no caso aqui intrínseca, uma proteína da membrana. E número 5, olha, ele está apontando para essa unidade que está entre os fosfolipídios, portanto, molécula de colesterol. Claro, você precisa usar o que você tem nas alternativas para ajudar você a responder essa questão. Portanto, qual a alternativa certa que você deve marcar aí? A letra E, nessa questão número 1. Tranquilinho? Vamos adiante? Questão número 2. O esquema ao lado representa de modo resumido, esse esquema, o modelo da membrana plasmática da membrana celular, em que os números correspondem a número 1, proteína integral, ó, proteína integral. Número 2 e 3, proteínas não integrais, que são proteínas periféricas, periférica extrínseca, periférica intrínseca. Número 4, dupla camada de fosfolipídios. A pergunta é: com relação ao esquema, é correto afirmar que o transporte facilitado. Isso é um assunto que, na verdade, a gente vai trabalhar com mais detalhes no capítulo 7, que a gente chama de difusão facilitada. De moléculas é realizado por somente que unidade. Para que ocorra esse processo de passagem de substâncias auxiliado do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, auxiliado por unidades de membrana, são as proteínas integrais que fazem isso, as chamadas permeases. Portanto, você tem como alternativa correta a letra A. Tranquilo? Vamos entender melhor no capítulo 7 essa questão aqui também. Questão de número 3. Sobre o modelo mosaico fluido das membranas celulares, é correto afirmar: modelo do mosaico fluido Singer-Nixon 72. Os componentes mais abundantes da membrana, fosfolipídios, grande quantidade, proteínas também, aminoácidos livres, não, né? Fosfolipídios, proteínas, colesterol, os mais abundantes, fosfolipídios e proteínas. Mas é falso porque aminoácidos não. A membrana tem constituição lipoproteica. Glicoproteica seria a parede celular de bactéria. Então, isso é falso. Lipídios formam uma camada única e contínua. Negativo. Os lipídios formam uma bicamada molecular de lipídios. A dupla camada de fosfolipídios é fluida, sim, mosaico fluido. Possui consistência oleosa e as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico, algo que não tem uma forma definida. Por isso, mosaico
fluido, o nome do modelo aceito para a membrana plasmática atualmente. Maravilha? Vamos para a questão número 4? Vem comigo, ó. Junções comunicantes, junções do tipo gap ou nexus, um tipo de adaptação da membrana plasmática encontrada em células animais. Permite a comunicação entre os citoplasmas e células vizinhas, certo? Olha elas aqui, ó. Junções comunicantes, junções do tipo gap. São junções que permitem passagem de substâncias químicas entre as células. Esse tipo de associação entre as células proporciona maior adesão? Não, adesão, desmossomos e interdigitações. Barreira de proteção? Não. As junções que protegem a célula de passagem de substâncias, né, as cinturas, as estruturas que prendem as células ali. Integração funcional? Perfeito. Né, estruturas que permitem a comunicação entre as células, integrando as estruturas celulares. E por último, a número 5. Vamos lá? Questão 5. Junções intercelulares. Opa, acabamos de falar delas. Presentes no coração, que permitem a passagem rápida de íons entre as células, fazendo o órgão se contrair como um todo. Estamos falando de quem? Junções oclusivas? Não, essas impedem a passagem de substâncias entre as células, por exemplo, no intestino, né? Estamos falando dos nexos? Nexos ou junções comunicantes. Desmossomos garantem a adesão, microvilosidades aumentam a superfície de absorção e plasmodesmos são estruturas de parede celular nos vegetais que também garantem a comunicação entre as células. Gente, é isso. Acho que esses os componentes que a gente consegue fechar legal esse capítulo 6 com vocês, né? Não esqueça dos outros exercícios do material e, obviamente, dedique-se firme e forte nisso aí para a gente poder fazer aquilo que vocês estão buscando, que é, obviamente, chegar nesse resultado maravilhoso da aprovação de vocês no vestibular. Forte abraço. Tchau. Até mais vemos.